Bom dia, tudo bem com vocês? Sim? Pois é, né? Temos que estar bem. Lembra que eu sempre falo para vocês que vocês têm que estar espertos, apostos, né? Tem que levantar cedo, tomar um banhozinho, ficar esperto, tomar aquele café da manhã, né? Ó, aquele café bem gostoso para depois começar a aula, não é verdade? Então vamos lá? Hoje é quinta-feira, tá chegando o fim de semana, tá? Vamos lá. Olha, hoje quinta-feira, dia 5/11 de 2020, vamos estudar o que? Geografia, né? Hoje nós vamos estudar o que? A interferência humana na paisagem. Vamos falar sobre recursos renováveis, recursos não renováveis, vamos falar sobre extrativismo mineral e vegetal e as fontes de energia. Então vamos lá. Para isso você vai pegar lá o seu integrado, olha, o livrão, o integrado lá na cor vermelha, né? Ou laranjado, vermelho, laranjado. Aí vocês vão abrir lá na página 330. Ó, 330. Tá bom? Achou? Coloque a data em sala. Tá bom? Não esqueça. Então vamos lá. Ó, começando assim. Tudo aquilo que nossos olhos conseguem ver em determinado momento é uma paisagem. Tudo que tu vê assim é uma paisagem, né? Você tá andando, olha só que paisagem bonita, né? Todos os objetos, construções, formas de relevo, nós já estudamos relevos, né? E seres vivos presentes no lugar também formam uma paisagem. Não deixa de ser uma paisagem, né? Aí na sua casa, você tá na sua sala, você fica olhando assim, olha a paisagem da tua sala, paisagem do seu quarto, não é verdade? Tudo é uma paisagem. Então vamos lá, começando. Na paisagem ao lado, você pode identificar elementos naturais e elementos criados pelos seres humanos, né? Aí nós temos paisagem natural e paisagem modificada. Esses elementos variam muito de um lugar para o outro, por isso as paisagens são o quê? Diferentes. A paisagem natural, que nós já estudamos, né? É constituída de relevo, vegetação, clima, rios e outros elementos do ambiente sem nenhuma interferência do ser humano. Que é aquela paisagem natural, que é só árvore, né? Que é só vegetação, só relevo, aonde o homem não entrou ali ainda para mexer. Aí é uma paisagem natural, né? Da natureza que Deus criou. A partir do momento em que os seres humanos passam a explorar os recursos da natureza, elas modificam a paisagem. Aí deixam de se... Por exemplo, tem uma mata ali. Foi ali, derrubou umas 2 árvores, construiu uma casa, construiu uma ponte sobre o rio, já deixa de ser paisagem natural. Quer dizer que já houve o quê? A interferência humana ali. Aí já passa a ser o quê? Paisagem modificada. O homem foi lá e modificou, né? Modificada, transformada é a mesma coisa. Esses recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Eu coloquei aqui, ó. Olha, os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Vamos ver lá. Os recursos naturais extraídos da natureza em ritmo mais lento, que conseguem se recompor e se renovar para novo aproveitamento dos seres humanos, são chamados o quê? Recursos renováveis. Como a água, olha, recursos renováveis, ó. Exemplo, é a água. Qual outro aí que tem como exemplo? E os frutos das árvores, ó. E os frutos das árvores. Que são o quê? Olha, que a partir do momento, quando os recursos naturais extraídos da natureza em ritmo mais lento conseguem se recompor e se renovar para novo aproveitamento. A água a gente tira lá do rio. A água do rio vai para muitas casas, tá o quê? Estão reaproveitando a água do rio. Você tira os frutos de uma árvore, você vai jogar fora? Não, você vai o quê? Reaproveitar, né? Então, isso aí são chamados de quê? Recursos renováveis.
Já agora, quando os recursos demoram muito para se recompor e os seres humanos não podem reutilizá-lo, são chamados de quê? De não renováveis. Por exemplo, como o petróleo. Olha, como o petróleo. Já é um exemplo de quê? De recursos não renováveis. Que é o petróleo aí, ó. Tá? Em seguida está assim, ó, utilizado na produção de combustíveis para automóveis e máquinas. Quando a paisagem natural é transformada pelos seres humanos, dizemos que ela foi modificada. Algumas das modificações humanas que podemos observar nas paisagens naturais são construções de avenidas, ruas, pontes, viadutos, casas, edifícios, túneis e barragem, entre outras. Isso aí já é o quê? Quando você encontra isso numa paisagem, ela é o quê? Modificada, né? Que o homem foi lá e interferiu, né? Enfiou a mão dele lá. Agora a gente vai ver as relações entre os seres humanos e os elementos da paisagem. Tá assim, muitas vezes os seres humanos fazem modificações que prejudicam o ambiente em que vivem. Porque de tanto mexer lá, vai o quê? Contaminam a água dos rios, matam os animais, poluem o ar, fazem queimadas e derrubam as florestas. As consequências dessas modificações são ruins. O ar e a água poluídos causam doenças. Com a derrubada de florestas, as espécies de animais e vegetações desaparecem, né? Tudo isso pode ser evitado com planejamento e providências como a instalação de equipamentos antipoluição nas indústrias e nos veículos, o replantio de árvores derrubadas e o uso de técnicas adequadas para o cultivo do solo. Olha aí, temos duas áreas aí, ó. Primeiro, uma área desmatada na Amazônia. Olha como é que era tão bonita a árvore aí, ó. Uma floresta, ó. Olha, aqui toda uma floresta. Aí veio os seres humanos, fez essa derrubada aí, que olha como ficou feio, né? Aí aqui embaixo já é o que, ó? A foto mostra uma formação rochosa conhecida como Pedra Furada no município de Jericoacoara, lá no Ceará, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, que é da natureza. A natureza que formou isso aqui. Isso aqui já foi o quê? A interferência dos seres humanos. Quer dizer que muitas vezes os seres humanos fazem modificações que prejudicam o ambiente. Nem tudo ele faz ali para acertar, né? Às vezes até modificam, prejudicam o ambiente. Aí vamos lá para a atividade. Observe a paisagem e complete as frases. Olha na letra A aí, ó. Na paisagem da foto ao lado, é possível observar elementos naturais como? O que a gente pode observar de elementos naturais? O que temos aí? As florestas, os morros, o céu, né? Tudo isso é o quê? São elementos naturais, que é de quê? Da natureza. E etc, né? Na B. Na paisagem da foto ao lado, predominam os elementos construídos pelo ser humano. Como? O que foi construído aí nessa aí na Avenida Paulista de São Paulo? Prédios, ruas asfaltadas, construções e etc, né? Aí já é o quê? Uma paisagem o quê? Modificada. A de cima da letra A é o quê? Natural. Letra C. Na paisagem da foto ao lado, podemos ver elementos naturais como céu, morro, árvores, praia, mar e etc. Tá? Tá, então vamos lá. Essa 2 aí, tá assim, ó. Imagine um ambiente que não teve nenhuma interferência do ser humano e desenhe no seu caderno. Escreva se é uma paisagem natural ou uma paisagem modificada. Gente, olha, se você vai imaginar um ambiente que não teve nenhuma interferência do ser humano, ela é uma paisagem o quê? Claro que é natural, né? Se o homem não foi lá, não mexeu ainda, com certeza que é natural. Virou da atenção. Terceira questão. Escreva 3 modificações que o ser humano faz na paisagem para facilitar seu transporte. O que é aí? Ó? Escreva 3 modificações. Quais são elas? Construção de rua, avenida, pontes e túneis. 4. Marque com o X somente as afirmações corretas. Eu tenho aí 6 quadradinhos. Vamos ver qual é a correta. Ó. O sol, a água, o ar e as plantas são elementos naturais. Isso aí é verdadeiro ou não?
Claro, né? Segundo quadradinho, o ser humano nunca prejudica o meio em que vive? Claro que prejudica, né, gente? Isso aí não vai marcar. Terceiro quadrado, a derrubada de árvores deve ser uma atividade planejada para conservar a natureza? Com certeza, né? Quarto quadrado, a paisagem natural não foi criada pelo ser humano. Claro que não, foi criada por quem? Por Deus. Só o que mata aí nessa frase é esse não, né? Claro que não foi, então essa paisagem é certa. Quinto quadrado, algumas ações dos seres humanos podem contaminar os rios? Sim, certa. Ar e água poluído podem causar doenças? Tem nem que comentar, né? Se alguém falar que não, se não marcar isso aí, claro que sim. Quinta questão, as modificações feitas pelos seres humanos na paisagem sempre são positivas? Sim ou não? Claro que não. Aí tá assim, explique. É porque, gente, olha, às vezes essas modificações causam problemas como poluição, contaminação do ambiente e das águas e etc. Tá? Assistem o vídeo para vocês responderem. Agora a gente vai ver os tipos de extrativismo, ó, que é o que? O mineral e o vegetal. Vamos lá. De acordo com os recursos explorados, podemos classificar o tipo de extrativismo realizado. Veja essa imagem aí, ó. Essa imagem aí a gente vê o quê? Ó? Extração mineral em pedreira localizada em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro. Ó. Estão o quê? Extraindo o quê? Mineral, pedra. E lá em cima, ó. Extração vegetal realizada por seringueiro em Neves Paulista, em São Paulo. Aqui está mexendo com árvore e aqui com rocha. Pedreira, tá numa pedreira aqui. Então quer dizer que esse de baixo aqui é mineral e tudo que se mexe lá com planta é o que? Vegetal. Você nota alguma diferença entre elas? O que vocês acham? É claro que porque na primeira imagem há exploração de recursos minerais e na segunda de recursos que? Vegetais. Foi o que eu falei para vocês. As imagens indicam, respectivamente, exploração de recursos minerais e vegetais. Por isso, esses tipos de extrativismo são classificados como extrativismo mineral e extrativismo vegetal. Olha lá. Então, para as fontes de energia. Muitos recursos naturais podem ser utilizados como fontes de energia. A madeira, por exemplo, ó, pode ser queimada para aquecer caldeiras ou fornos utilizados com diferentes finalidades, né? Em padaria mesmo, quando o forno não é a gás, ele é a lenha. Tem que ter o quê? A madeira para acender o fogo para lá aquecer o forno. Já o carvão é utilizado em indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Virou da atenção. Vamos lá para a atividade agora, ó. Vamos lá. Número 1. Observe as imagens a seguir e indique se são recursos naturais renováveis ou não renováveis. O primeiro aí, o menino está o quê? Ele está tomando água. Tomar água é o quê? Um recurso o quê? Renovável. O outro aí está vendo o quê? Madeira, o fogo está aquecendo a água. Isso aí é o quê? Renovável também. A letra C, o que vocês acham isso aí? Essa imagem indica o quê? Recursos naturais o quê? Não renovável. E a D, renovável. Tá? 2. Circule as palavras que completam corretamente as frases a seguir. Quer dizer, cada frase aí tem lá no final dela duas respostas. Uma delas é a que vai compor aí a frase. Por exemplo, ó. Os recursos renováveis, eles se recompõem ou não se recompõem e podem ser explorados novamente pelos seres humanos. Os renováveis, eles se recompõem, tá? Letra B. Os recursos não renováveis, eles se recompõem ou não se recompõem? Isso, não se recompõe e não podem ser explorados novamente pelos seres humanos, os não renováveis. Letra C. Os recursos naturais, como a madeira e o carvão, podem ser utilizados como o quê? Fonte de energia ou alimentos?
Fontes de energia. Terceira questão. Marque F para as frases falsas e V para as frases verdadeiras. Temos aí 5 frases. No primeiro quadradinho, os recursos naturais podem ser usados à vontade porque todos eles são repostos pela natureza. Isso é falso ou verdadeiro? Claro que é falso, né? Está falando porque todos os recursos naturais podem ser repostos pela natureza. E não podem. Então isso aí é falso. Segundo, são exemplos de recursos naturais renováveis. Os vegetais, a água, o sol e etc. Verdadeiro. Terceiro, a água é renovável, mas precisa ser usada como consciência para não haver desperdício? Verdadeiro. Os vegetais são recursos naturais importantes porque nos servem de alimento? Tem nem o que discutir, né? Verdadeiro. O último quadradinho, o petróleo é um exemplo de recurso natural renovável? Não, né? Aí já é falso. Passo 4. Associe as duas colunas de acordo com o tipo de extrativismo. O que for extrativismo vegetal, você vai colocar A. O que for mineral, você vai colocar B. Retirada de babaçu, látex e castanha de caju. Isso aí é o quê? É um extrativismo vegetal ou mineral? Falando de planta aí, né? O babaçu, o látex, a castanha. Então é o quê? Vegetal. Retirada de petróleo. B, né? Mineral. Retirada de gás natural. Mineral. E retirada de vários tipos de cipó. Vegetal. Então vamos lá. Quinta questão. Pesquise e marque qual é o tipo de energia mais utilizado no Brasil e escreva de onde essa energia é retirada. Qual é o tipo de energia mais utilizado no Brasil? É energia eólica, energia elétrica, energia das marés ou energia solar? O que vocês acham? Qual é a mais utilizada no Brasil? Claro que é o quê? É energia elétrica. Essa energia é retirada da onde? Das quedas de água em rios e cachoeiras, tá? É isso aí. Então, relembrando também que tem o quê? Apostila. Pegue lá a apostila de vocês. Temos lá as 2 folhas aí, ó, tá? Aí você vai pegar, vai ler o livro, que eu tirei isso aqui, tudo lá dessa página aí, ó, da interferência humana na paisagem. Tudo daqui, ó, eu tirei de lá do livro, aí você vai responder, porque também para mim fazer tudo também tem nem graça, né? Eu responder tudo aqui, depois vocês só copiando aí. Vocês têm que ler também para procurar, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã. Estudem que a prova tá batendo na porta, tá bom?